Sim, que aí é onde o estresse acontece e aí as pessoas se perdem totalmente porque são guiadas pela emoção ali do momento. Que é difícil também lidar, né? Quem tá ali na liderança é difícil também ter esse filtro para não passar para baixo, né? E tem um ponto que eu acho muito intrigante também, Lu, que como as pessoas realmente elas não entendem muito bem o que que é uma liderança, elas trazem muito mais uma bagagem do pessoal do que elas acham do que é liderança, na verdade, como um sentido educacional, né? Do meu pai me criou assim e deu tudo certo, então eu vou lá e vou executar agora com a minha equipe como se fosse meus filhos, literalmente, então eu vou executar aquilo que eu acho que era para mim deu certo, eu vou executar para baixo, né? E Uhum, acabam não gastando ali e investindo um tempo de como que eu vou estimular as pessoas, né? uhum, E as pessoas não compreendem que muitas vezes para alguém funciona muito bem o modelo A, para outra pessoa funciona muito bem o modelo B. E faz parte do líder entender como que funciona esse processo, ter essa sutileza, né? uhum, uhum, De entender como ter um estímulo da equipe e como ter um estímulo muito pessoal ali, porque existem uhum. pessoas que vão funcionar muito bem sob pressão, mas existem pessoas que vão literalmente travar sob pressão. E aí a gente acaba entrando num viés até pessoal de misturar, né, a própria história com uma liderança, com uma empresa, e fica uma mistureba, literalmente, e não é muito estratégico. E a função ali, é óbvio, ter empatia, são pessoas, assim por diante, mas também tem um lado estratégico de como que eu vou fazer isso tudo funcionar. Eu até sempre faço essa analogia, que eu acho que é uma analogia muito boa, é como um maestro, então todo mundo tem que tocar. Todo mundo tem que tocar muito bem. Então você vai ter que fazer toda essa orquestra funcionar. Só que são centenas de pessoas, literalmente, né? Tocando coisas totalmente distintas, que tem uma história pregressa. Então a gente tem que lidar com todo mundo, mas todo mundo tem que ter esse apoio, né? Ah, e aí, como é que a gente pode mostrar para esses líderes que a gente não pode confundir a vida pessoal, a criação pessoal, com o que é a liderança em si? Não é porque seu Uhum. pai ou sua mãe era assim que você tem que exportar isso para dentro de uma empresa, assim por diante, né? Sim, é um ponto interessante, porque no fundo, né, quando a gente pensa numa organização, você tem líderes de todos os tipos, com formações e backgrounds completamente diferentes, né? Então, um primeiro ponto que vai nivelar essas pessoas é a cultura organizacional, né? É assim, como é a cultura em que eu estou, né? Então, realmente a empatia, o ambiente é bom, existe uma cultura de comunicação, de feedback. Então, o primeiro ponto é esse. Então, é o nível um, vamos dizer, para nivelar essa galera. Isso basta? Não. Porque ainda que eu tenha uma cultura no papel, né, na parede, ela acontece no dia a dia. Uhum, E no dia a dia eu sou influenciado pelo meu histórico, pelo que eu vivi, pela minha formação. Aí nesse nível 2 entra um desenvolvimento de liderança, né? É eu, enquanto organização, dar suporte para esses líderes aprenderem a ser líderes, né? É eu trazer esse background, essa formação anterior, mas ajustar a como é aqui na minha organização, como é aqui onde você está. Então, até onde você vai enquanto líder e até onde você não vai enquanto líder. E ajudá-lo também a entender, frente às equipes, as diferentes personalidades e individualidades. Você está certo? Numa equipe, tem um que vai se sentir super estimulado com estresse, em ser puxado, e vai achar que, nossa, que bom, é isso que eu gosto. O outro vai espanar, vai entrar em desespero, vai chorar, não vai entregar. Então, eu, enquanto líder, eu também não lido com todo mundo da mesma maneira. Eu preciso ter essas sutilezas, né? Eu preciso estar com esse olhar, essa escuta ativa da minha equipe. E ir puxando e deixando, né? E largando, eu puxo e deixo à medida dos perfis que eu tenho. uhum. Sim, e isso é muito difícil de fazer. Não É, é, mu- é muito difícil de é fazer. muito. E não é uma vez. Por isso que quando eu falo para você que o desafio das organizações tem a ver com liderança, porque não adianta eu dar um treinamento, né? Exemplo, ir lá, dar um treinamento e beleza, ó, aprendeu, vai lá e faz. Não é isso. Não quer dizer que porque eu fiz essa semana eu vou continuar fazendo.
porque eu aprendi de outro jeito, quase que uma vida inteira. Então, Uhum. é algo quase que contínuo. Quando a gente fala de liderança, de segurança psicológica, de ambiente, de cultura, é um trabalho que acontece, Yuri, no dia a dia. Uhum. É aquela coisa de constância, constância. E existem, inclusive, hoje, ferramentas que podem te ajudar com isso. A Uhum. monitorar como que tá a minha equipe, como que tá o resultado, como que tá acontecendo. Então, existem Uhum. algumas ferramentas que podem te ajudar a ter esse resultado on time. Não preciso esperar uma pesquisa anual, não preciso esperar daqui, sei lá, 3 meses para eu saber o que está acontecendo agora. Nossa, que bacana. O Ilo até te falou várias vezes aqui de cultura da empresa e realmente cada empresa tem sua cultura, suas doenças, suas pessoas, seu modo de ver aquele ambiente, né? Uhum, E como é que a gente pode falar para as pessoas o que que é uma cultura mais saudável, o que que não é uma cultura tão saudável, e o que que é uma cultura de uma empresa, né? Que a gente fala muito aham, disso, mas às vezes as pessoas não têm a idealização do que é uma cultura no seu papel, né? uhum. Ah, o papel é essa daqui, mas tem uma distância muito grande do que é o papel, do que está sendo feito no dia a dia, e se alguém realmente faz essa cultura do papel, virar a cultura da empresa de verdade. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de cultura, Yuri, cultura é igual comportamento, tá bom? Então, a cultura de uma empresa, ela realmente acontece nos comportamentos das pessoas que compõem a organização. Então, se eu tivesse que te falar, a cultura de verdade começa com os líderes. O primeiro homem, né? Então, o primeiro CEO, COO, executivo, é a primeira pessoa que vai demonstrar na prática qual é a cultura da organização, organizacional. Depois disso, os líderes abaixo. A partir da liderança, do comportamento, da ação da liderança, eu, profissional, vou entender o que acontece aqui. Quando a gente fala de culturas saudáveis e culturas não saudáveis, eu poderia te dizer uma cultura não saudável, por exemplo, comando e controle. Uhum. Que é o quê? Nada mais é que eu mando e você obedece. Eu sou Uhum. seu chefe, estou te mandando, você obedece. Eu não tenho espaço para criar, eu não tenho espaço para sugerir, eu não tenho espaço para fazer diferente. Eu tô te dando o modelo que eu quero. É isso aqui que eu quero, faça até tal hora. Então, eu comando e eu controlo exatamente o que eu quero. Uhum. Assim, você fala, putz, mas hoje parece distante. Não, existem empresas que ainda atuam assim. E vamos lá, pode até dar certo no negócio dela, no ramo organizacional. Pode ser que, né, usando como exemplo talvez fábricas que têm um processo muito bem definido, muito certinho, talvez ainda essa cultura dê certo, Funcione. né? Pensando numa cultura mais saudável, pensando num mundo mais volátil, né, mais complexo, são culturas onde eu tenho um comportamento que está alinhado com a minha parede, né, com o meu Uhum. papel. Eu tenho um comportamento que é seguro psicologicamente, que significa que eu te ouço, que a gente conversa, que existe um feedback, que eu te ouço, né? Que há comunicação aberta, que você pode sugerir, que eu cobro de você um resultado. Não necessariamente eu vou te falar como fazer. Você faça, né? Use sua criatividade, faz do jeito que você achar que é o melhor, mas me entregue o resultado que eu preciso. E você sente, enquanto profissional, que você está sendo ouvido, que você está aprendendo, que você está crescendo, que você está se desenvolvendo. E você tem voz na organização. Sim. Esse seria um exemplo de uma cultura saudável, em que eu me sinto bem. Eu vou trabalhar, né? Eu tenho meus problemas do trabalho, tenho meus BOs de Sim. trabalho, mas eu É. gosto do que eu faço. Na maioria do tempo eu sou feliz aqui. Eu gosto de como eu sou desafiada, eu gosto do meu líder, eu gosto como a gente troca, eu aprendo, eu me desenvolvo, apesar dos BOs que toda organização e todo trabalho tem. Então, seria Sim. um exemplo de cultura. Cultura é comportamento. Ele não é algo etéreo, né? Não é algo que está no ar e a cultura acontece. A cultura acontece no dia a dia, no comportamento da liderança e a partir daí desmembra no comportamento da equipe.